A salvação é para todos. Veja bem, a salvação é para todos. Essa palavra está em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 1. Paulo preocupado com a salvação daquelas pessoas que estavam na igreja, né, e ele via que eram pessoas bem intencionadas, pessoas boas, pessoas que davam a sua vida ali no dia a dia para estar, e até achando que estava fazendo certo, né? A palavra fala assim, ó, Paulo falando: irmãos, o desejo do meu coração e a súplica que eu faço a Deus, que dirijo a Deus por eles quem? Os judeus, os israelitas. Por eles são para que eles se salvem. Olha que coisa legal a gente preocupar com a salvação das pessoas, né? No nosso dia a dia, nós precisamos preocupar com isso, com a nossa e com a dos outros. Levarmos as pessoas a crerem em Jesus Cristo, que Jesus é o Senhor, Ele é o fim de todas as coisas. Então, ele estava preocupado, e a preocupação que eu tenho é que eles se salvem, e a súplica que eu dirijo a Deus é para que eles se salvem. Eu peço ao Senhor para que eles se salvem, porque, pois eu lhes dou, Paulo falando, eu lhes dou testemunho, né, de que eles têm um zelo por Deus. Veja bem, eles tinham um zelo por Deus. E às vezes a gente tem, às vezes a gente está na igreja, mas uma coisa meio que desorientada, meio que perdida, ouvindo muitas coisas, sabe? Então aí Paulo, isso preocupava Paulo. E a gente que está na igreja, que está trabalhando, servindo na igreja e que partilha a palavra, e a gente vê que existem pessoas que realmente são pessoas boas, pessoas que estão buscando, mas aí você vê que alguma coisa te incomoda no sentido de fazer, meu Deus, se eu pudesse ajudar, né? Aí a gente começa a ficar aquela coisa e muitas vezes até a gente tem oportunidade e fala alguma coisa e até ajuda, né? Como é nossa obrigação. E Paulo fala, o que eu peço a Deus, a súplica que eu faço a Deus, e é o que nós fazemos também, devemos fazer a Deus, é que eles se salvem. Porque eu sou testemunho de que eles estão buscando. Eu sou testemunho de que eles são zelosos, mas eu vejo e eu sinto que, até pelo que os sacerdotes falam, né? Aí a gente ali fazendo aquelas comparações, eu vejo que eles estão um pouquinho fora de sintonia, ou desviando um pouco, não está entendendo bem o assunto. Isso é que o Paulo, né, queria dizer, um zelo meio sem discernimento, né? Ele disse, um zelo sem discernimento. E aí, irmãos, porque aquela época a gente tinha a questão de viver pela lei e viver em Cristo, mas a lei ela só tinha valor, só teria valor se Cristo não viesse. Mas Cristo veio e é Cristo
que agora, a partir de agora, é razão de todo o nosso ser. Então, Paulo vem dizendo que aquelas pessoas estão pelejando ali, mas elas precisam entender melhor o que elas estão, aonde elas estão indo, o que elas realmente estão querendo, né? Porque aí, na sequência da palavra, o Paulo vem dizendo que aquele que vive vai ser pela lei, vai ser justificado pela lei. Mas quem vive em Cristo será justificado por Cristo, pela fé que você tem em Cristo. E se você crê, a palavra fala, portanto, e aqui mesmo, nesse mesmo capítulo, a palavra fala que se você crer em Cristo, portanto, se com a sua boca confessares que Jesus é o Senhor e se creres de todo o coração, será salvo. Mas confessar que Jesus é o Senhor, voltar ao Senhor, buscar ao Senhor de todo o seu coração. E essa era e precisa ser a preocupação de cada um de nós que está na igreja. Principalmente quando a gente pode e tem condição de ajudar as pessoas, sabe, em qualquer situação, e a gente vê que tem algumas coisas que estão sendo mal interpretadas, o caminho não está sendo bem direcionado, enfim, que a gente possa, né? Porque a gente sabe que dentro da igreja a gente tem pessoas menos entendidas, aquelas pessoas mais simples, né? Que a gente precisa ter misericórdia e preocupar e buscar a salvação para eles. Não o que a gente vai fazer para eles, mas o que a gente pode fazer e deve fazer na orientação, ajudar na busca pelo Deus verdadeiro, pelo caminho que leva à salvação. E Paulo estava justamente se propondo a ensinar e levar esse povo a conhecer Cristo, buscar Cristo, buscar verdadeiramente a salvação verdadeira que vem de Jesus. Porque a lei, até Moisés, como a palavra fala, ela que era a razão de tudo. Mas quando veio Jesus, ele veio para aperfeiçoar todo esse estado de coisas. E muitas pessoas, muitos ditos pessoas conhecedoras da palavra de Deus e pessoas até bem graduadas, né? Às vezes começava a falar coisas e, como sempre, né? Naquela época e hoje também tem, irmão. Tem muito, hoje em dia também tem as controvérsias no dia a dia da igreja. A palavra de Deus que se faz carne e habitou e habita entre nós, Jesus Cristo, o Senhor, o Deus de todas as coisas. Que esse Deus verdadeiro, irmão e irmã, possa abençoar a sua vida, possa derramar e derramar todo o estado de graça, toda salvação, toda situação de graça e salvar a sua vida, salvar a sua família, você e toda a sua família. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não vai parar, não?